Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais, que hoje está simplesmente imperdível. Eu sei que eu falo isso sempre, mas é que está mesmo. Na nossa mesa, um dos maiores nomes do posicionamento digital no Brasil, Vinícius Zareb. Um empresário que começou na internet ainda adolescente, saiu de Manaus em busca de um sonho gigante e hoje se tornou referência no mercado high ticket, mentalidade e posicionamento. No nosso sofá, uma conversa inspiradora com ela, Fernanda Villefort, a arquiteta que acredita que os ambientes vão muito além da estética. Eles refletem emoções, personalidade e a forma como escolhemos viver. Vamos falar sobre arquitetura, tendências, luxo, redes sociais e como uma casa pode ter alma, como ela mesma fala. Temos também o nosso Minuto da Mente, com a psicóloga Carolina Delgrande. Compartilhe esse episódio com quem você ama, se inscreve no nosso canal e segue também, @PodeMaisOficial e @MaraFerrazOficial. Vamos lá para a mesa com o Vini. Isso aqui não começou agora. Esses produtos passaram por muitas mãos, carregando trabalho e dedicação, somando histórias pelo caminho, até chegarem aqui. E o melhor, você nem imagina onde a gente chegou. E para deixar o programa ainda mais especial, trouxemos alguns cooperados. Produtores rurais, responsáveis por parte dos produtos das caixas. A cooperativa, ela mostra que não são apenas duas mãos que fazem aquele prato de comida. São várias mãos. Oi, Ai, tudo que bem? caixa Alicia. Essa caixa é do amor. A caixa tá belíssima, tem verduras, proteína, tem leite, tem queijo. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, hein? E o Pode Mais está começando hoje com uma vibração completamente diferente. Sabe por quê? Eu vou conversar com ele diretamente da tela do Instagram para o programa Pode Mais. A primeira vez que eu vi esse menino, posso chamar de menino, falando sobre mentalidade, sobre positividade, falando também sobre prosperidade. Eu falei, nossa, que menino novo, interessante. Como eu gostaria de entrevistá-lo. Olha, cocriei sem saber que eu estava cocriando. Seja muito bem-vindo, Muito Vinícius obrigado. Zareb, que E bom aí? te ter aqui, viu? Bom demais, estou muito feliz também. Você é tão lindo quanto obrigado. no Instagram. E eu vou falar que eu te acompanho quase todos os dias, porque você Ó. aparece para mim. O algoritmo tá bom. E sempre com uma mensagem muito positiva. Eu tenho tantas coisas para te perguntar, mas antes, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, tô feliz de estar aqui também. Amei a tua áurea, amei te conhecer. Eu disse, eu tenho que ir lá. Dei um jeito, movimentei toda a agenda para estar aqui e tô feliz. Eu também estou muito feliz. Vinícius, você fala de coisas muito sérias, mas de uma forma muito leve, muito gostosa, fácil de entender. Antes de chegarmos no ponto, de onde você surgiu, menino? Como foi? De onde você veio? Conta Sim. pra gente. Eu venho de Manaus e lá em Manaus a minha realidade não era das melhores, assim, no quesito financeiro, profissional, mas eu sempre tive muita fome de chegar no lugar que eu sabia que eu ia chegar. Então, na minha cabeça, eu já ia chegar em um lugar bom, só não sabia quando. Então, eu começava a estudar desde criança. Eu vivia no YouTube 24 horas, estudando mentalidade. Eu sabia que aquilo poderia mudar minha vida. Aquilo poderia me tirar da realidade de morar num conjunto habitacional, que já foi uma cocriação nossa, da minha mãe, ter uma casa no conjunto habitacional. E era incrível, porque eu lembro ela fazendo cartinha para Deus, cartinha para o prefeito, ela fazia cartinha para todo mundo. É até legal lembrar dessa história agora. E já era uma cocriação, já era uma coisa muito boa. Mas eu sabia que ali não era o nosso lugar. E aí, eu estudei tudo que eu podia para
continuar me desenvolvendo e as coisas foram acontecendo. Mas foi dali, surgi de Manaus pra estar hoje aí no mundo. E a tua vinda para São Paulo, como foi? Lá em Manaus eu tinha uma empresa, a gente já era empresa de educação, sempre amei empreender desde cedo. E nessa empresa, teve um dia que paguei todos os meus funcionários e me sobraram R$ 3 no bolso. E aí eu fui pra praça de alimentação, olhei lá para um restaurante como se ele tivesse olhos, aí eu perguntei, o que será que tem aí de R$ 3, né? Obviamente não tinha nada. Só que aquele momento desse não tem nada de R$ 3, eu percebi que eu tava fazendo besteira. Tinha alguma coisa que eu não tava fazendo certo. E eu sempre soube que a educação era a única coisa que podia mudar a minha vida. Sempre, sempre, sempre. Então, alguma coisa dava errado, eu falava, é educação. Tem algo que eu não tô sabendo. E aí eu decidi que eu ia fazer todos os cursos possíveis e imagináveis pra me desenvolver, pra crescer. Só faltava o dinheiro, né? Mas eu comecei a vender calcinha pra minhas tias. Eu tinha muita tia, eu disse, eu vou vender calcinha pra elas. Meus tios eu vendia perfume, meus amigos eu vendia perfume. E eu fui fazendo renda pra estudar. Além da empresa que eu tinha, que não me dava o lucro que eu queria. E aí eu vim pra São Paulo, trabalhei e eu vim fazer cursos. Aí uma hora Deus disse, fica em São Paulo. Aí eu disse, Que tem cursos? certeza? Cursos de mentalidade, de Marketing, expansão? mentalidade, tudo que tivesse a ver com crescimento. Então era muito sobre marketing e mente. Meus 2 fundamentos sempre foram muito vender, eu tinha que aprender a vender e movimentar minha mente. Porque ela ia expandir, ela ia trazer realmente o dinheiro. A venda era só uma habilidade que iria facilitar. Uhum. Então sempre era uma das 2 coisas. E aí num curso desse, Deus falou assim, fica aqui. E eu tinha uns 18 anos. E foi muito louco, porque eu sentia que era aquilo pra ser feito, só que não fazia sentido. Não era uma vontade, nossa, estou cheio da grana aqui, vai dar tudo Nossa, certo. vou morar em São Paulo, vou morar num lugar ótimo, tô Não tinha nem onde eu tranquilo, né? morar. Eu tinha networking, eu tinha alguns amigos que Sim. já, Tinha relacionamento. já tinham os relacionamentos. Mas foi muito louco porque Deus disse, fica. E meus pais, bem protetores, assim, eu liguei pra eles, eles disseram, fica, começaram a chorar e tudo. Eu falei, algo estranho, como é que os pais vão deixar o filho ficar assim, 18 anos, Sem ter onde ficar, sem né? onde ficar, sabendo nada, no meio do curso ligando pra eles. E aí eu fiquei, só que daí tudo começou. Realmente Deus foi honrando. E você ficou onde? E aí eu liguei pra um amigo que eu conheci também em um curso, ele falou, fica lá em casa, 3 dias, eu tô viajando. A gente morou 4 anos juntos. Criamos negócios inacreditáveis, assim. E somos melhores amigos até hoje. Então, foi incrível. Mas Deus abriu muitas portas. Lugar tinha pra ficar depois. Então, você entende que, de alguma forma, a sua mente já estava aberta para isso. Eu já visualizava isso. E qual foi, assim, desses cursos todos que você fez, qual foi o que realmente que quando você lembra, você fala, puxa, isso aqui mudou minha vida? O curso que mudou minha vida. Olha, eu lembro que foi um livro. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Que o Paulo, pra mim, é um queridaço. Meu Deus, já fiz evento com ele. Um mestre, ele é né? Ele é de verdade, né? Ele é de verdade, ele é incrível. E eu lembro como eu ficava no conjunto habitacional, sentado lá no chão da sala, que não tinha nem móveis direito, lendo o Poder da Ação. E aí o Poder da Ação me ensinou a base. Ali foi a base para que eu conseguisse construir todo o restante. E depois de alguns anos, eu virei treinador dos treinadores da empresa do Paulo ali, da Febracis. Virei um treinador da parte de posicionamento, eles compravam o treinamento, eles indicavam a gente para eles, no caso. E isso foi muito significativo, mas onde começou, Poder da Ação, e o método CIS hoje é algo que transforma muita gente. Então, você foi meio que discípulo do Paulo. Aprendi Começou muito com ali ele. aprendendo com ele. E é muito fácil de você, quando admira uma pessoa e acredita, e eu acho que o Paulo é o único nome de credibilidade, assim, quando Um dos únicos, de inteligência emocional. eu sou fã do No Paulo, acho o Brasil. trabalho dele incrível. E daí você começa a trabalhar com o Paulo, quer dizer, não tinha como não dar certo, né? Não tinha como. Na verdade, eles indicavam a gente para os treinadores deles, né? Mas isso foi muito significativo, porque com 16, 17 anos, eu já comprei o meu primeiro treinamento lá,
sem nem ter uma empresa direito, eu estava aprendendo gestão. Então, eu acho que isso é o cocriar. É você agir como se já fosse. Não é só pensar positivo, não é só em pensamento. É o pensamento, mais o sentimento, mais o comportamento, é a ação. Vamos trazer isso para a prática. Aham. Quando você fala, quando Paulo fala, quando Elaine Urives fala sobre cocriação, Sim. quem está do outro lado, que não tem tanta experiência, Uhum. entende que, então é que nem sonhar, que é gostoso, né? É. Você pensa lá, eu vou tirar férias, você já imagina você naquele lugar, um restaurante que você quer ir, né, um passeio que você quer fazer. Se você tiver com a companhia, com seu amor, você imagina passear de mão dada, enfim. Sim. Isso já é cocriar, Isso é o início da cocriação. início da cocriação. Mas a visualização, ela é só para te dar um norte do que realmente importa. Então, eu visualizar uma coisa não faz com que eu mude algo no campo, enfim, seja lá o nome que a pessoa quiser dar. Mas eu só visualizar, é como o pensamento, ele tem ondas elétricas. O coração, ele é magnético. O coração, ele vibra um campo muito alto. E aí, eu não vou falar termos científicos, mas é como se o coração tivesse uma expansão de 9 metros quando você sente, e o pensamento de centímetros. Então, o pensamento sozinho não magnetiza sonhos. Agora, quando o pensamento vira a emoção, e essa visualização virou a emoção do que você quer sentir, Quer dizer, não estou mais aqui, eu já estou lá naquela viagem. exato, sentindo a emoção. Respira esse ar desse lugar. Exato. Olha, molha o pé nesse mar. É isso. É isso, e a gente traz muito a tabela de Hawkins para definir, que é qual emoção você quer vibrar, com qual frequência vibracional você quer vibrar. Então, por exemplo, se eu vibro alegria, coisas que me trazem mais alegria vão acontecer. É como se fosse um prédio. Num prédio, você tem ali o cartãozinho que você magnetiza e vai para o andar que você quiser. Então, nesse prédio, pensa que é a tabela das emoções. Embaixo são as emoções de baixa vibração. Então, tem medo, angústia, culpa, tudo aquilo que faz com que você só desça mais. Então, essas emoções de baixa vibração, ela faz destruição acontecer. Simples assim. Por isso que quando você se sente culpado, a culpa eu acho que é coisa, principalmente para as mulheres. As mulheres se sentem muito culpadas por tudo. Elas se sentem culpadas porque estão trabalhando muito e estão deixando os filhos. Elas se sentem culpadas porque estão muito com os filhos e não estão trabalhando. Elas se sentem culpadas por tudo. É verdade. Nunca há uma razão Harmonia, que aham. contemple todas as outras. Exato. Se você está trabalhando muito, você está deixando de dar atenção para marido, para filho. Se você está dando muita atenção para marido e para filho, você já fica culpado porque você esqueceu de mandar aquela mensagem, você esqueceu de responder aquele e-mail. Você falou tudo, é É isso. isso. Pra gente que é homem é um pouco diferente. Não tô dizendo que é muito mais fácil, mas é um pouco diferente. Pra mulher, não. Ela sente muita culpa em todo lugar. E a culpa, ela faz destruição. Só que tem o andar da aceitação, que aqui começa. Coragem, energia da mudança, alegria, amor. Então, é a sessão de elevação. Aí, pensa que isso é um prédio. O prédio que você tá tem vários andares, e no andar que você tá tem acontecimentos, favoráveis ou não favoráveis, baseados na emoção que você sente. Então, por isso que a emoção é tão importante. Se eu sinto alegria, eu magnetizo tudo que me traz mais alegria. Dinheiro, prosperidade, é que não é só dinheiro, você pode cocriar dinheiro na culpa, se nas tuas raízes tem crenças baseadas nisso, mas não a prosperidade, harmonia, leveza. E isso tem muito a ver com merecimento. Totalmente, porque você só chega no andar que você acredita que merece. E por que as pessoas têm uma tendência a não se sentirem merecedoras? Eu estou te A falando gente isso foi porque treinado pra isso, eu né? estava no carro e eu abri uma caixinha de pergunta. Aham. E quase todas as mensagens aqui, as perguntas que eu recebi, elas têm a ver com o merecimento. É como se a pessoa não se sentisse no direito de ter, sabe? É um sentimento ruim. A gente foi treinado pra isso, né? O que teu pai dizia sobre dinheiro? O que a tua mãe dizia sobre dinheiro ou sobre si mesmos? Olha, A igreja Eu dizia. lembro, vamos dar o exemplo da minha Aham. casa, né? Na minha casa sempre foi assim, para você ter, você tem que guardar, Uhum.
né? Então você não compra nada se você não tiver o dinheiro. Você não compra um carro se você não tiver o dinheiro todo do carro. Você não compra uma televisão se você não tiver. Meu pai sempre foi muito certinho, assim, Sim. com dinheiro. Então, e aquela coisa de para você ganhar, você tem que sofrer. Eu lembro disso, assim, sabe? Era uma verbalização constante isso. Para a sua tarefa ser perfeita, você tem que fazer devagar, porque as letras, o A tem o mesmo tamanho do I, e daí vai fazer o L, não pode. Sabe assim? Tem que ter esforço. Um esforço sobrenatural. Eu lembro que até hoje eu tenho essa marquinha no dedo de tanto apertar o lápis para fazer tudo bem certinho. Então, era uma mentalidade, talvez, de escassez, essa. Só vamos comprar se a gente tiver, porque de repente a gente pode não ter? Será que tinha a ver É com uma isso? mentalidade, né? É esse o ponto. Eu não gosto muito de julgar, se era ruim ou se era bom. Pra mim, era uma mentalidade. Agora, Sim. é a que eu quero? É pra vida que eu quero? Talvez não. Tem alguém que tá errado? Não sei, só não é o que eu quero. Tanto que a gente vê, o esforço ali é muito valorizado, né? Uhum. As mulheres querem ser guerreiras, os homens querem ser guerreiros. E eu tava indo nessa noia, né? Falando uma linguagem jovem aí, tava indo nisso. Eu disse, não faz sentido, não é o que eu quero, isso é pesado. Eu não quero essa vida. E aí eu pensei, como é uma vida em que não exista esse pesado? E aí eu pensei, nossa, é uma vida onde eu não preciso me esforçar para ganhar dinheiro. E aí algumas chaves foram girando. Quando eu percebi que eu não pago minhas contas com balde de suor, caiu uma ficha muito grande. Eu precisava mudar as minhas crenças. Mudei. Fui recalculando a rota e fui dizendo pra mim, eu não pago minhas contas com balde de suor. A partir disso, como eu deveria pensar? Um mês depois, eu faço R$1 milhão com 90 e poucos % de lucro, me divertindo, leve, no Rio de Janeiro. Fazendo as palestras. Não, isso eu fiz a gente brinca que foi sentando. Você foi numa sentada, eu brinco no story, né? Gente, quero dar uma sentada dessa. É uma sentada de Mostra meio como é milhão. que se senta assim. Vou mostrar agora. Mas primeiro. Vamos sentar todo mundo aqui desse estúdio hoje. É isso. Em uma sentada, 1 milhão. Como foi isso? Primeiro, crença. Primeiro de tudo, qual é a base? Qual é a base da crença que eu quero ter? A minha base foi, eu comecei a colocar essa. Eu pago minhas contas com balde de suor. Eu posso ganhar dinheiro na leveza. Eu ganho dinheiro quando estou dormindo. Daí você falava isso um montão de vezes por dia pra você mesmo e já se vendo nessa situação. Não, e aí tem o falar, mas não só o falar, mas o sentir e o comportamento. Lembrar sempre desses três, né? Porque tem gente que vai pensar, é só pensar positivo. Não muda nada. O pensamento em si realmente não muda, mas a emoção que eu sinto e o comportamento que eu vou ter baseado naquela emoção. O comportamento você já foi gastando meio milhão, assim, como hoje eu sou milionária, eu vou gastar. Esse é o comportamento que não seria ideal. Como eu ajo quando eu sou um milionário? Eu poupo, eu invisto, né? E daí, qual foi essa sentada? Por que você vendeu que você ganhou 1 milhão? Nesse a gente teve um lançamento, que foi um dos nossos maiores lançamentos em número de maiores de resultado em números de dia menores. Ou seja, em 7 dias ou 5 dias, eu fiz 1 milhão, tecnicamente. Lançamento do quê? De um curso? De um treinamento meu. De um treinamento seu. Isso. Tá. Um treinamento voltado à prosperidade. Voltado para marketing, tudo isso que eu falo de prosperidade. Posicionamento digital, isso, tal. Tudo isso é grátis. O que eu vendo mesmo é quem quer ser treinador e se tornar um treinador, a gente tem todo o recurso. Mas foi ali. Eu poderia ter feito menos dinheiro e com muito mais esforço, com muito mais trabalho. Nossa, eu não vou viajar, eu vou ficar em casa. Uhum. Detalhe, eu simplesmente trouxe meus irmãos de Manaus e eles viveram os melhores dias da vida deles no Rio de Janeiro. O meu irmão conheceu o mar, eu tava com os meus amigos e a gente alugou um apartamento incrível e a gente ganhou até um apartamento, a gente tava querendo ir pro Rio e aí uma aluna ligou e disse, Vini, você não quer ir pro Rio? Toma o meu apartamento aqui pra vocês ficarem. E isso só entrando na harmonia, sabe? Só na cocriação. Só que quando eu decidi que eu não ia pagar minhas contas com balde de suor, o comportamento mudou também. Então eu disse, vou viajar e vou fazer o dinheiro ao mesmo tempo. E isso se tornou possível. O que você perguntou do merecimento. Eu só consigo chegar naquilo que eu acredito que eu mereço. E quando eu acredito que eu mereço ganhar dinheiro sem trabalhar, isso acontece. E foi aumentando.
E aí eu fiz sociedades e meus sócios fizeram muito dinheiro sem eu precisar trabalhar. E as coisas foram acontecendo nesse quesito de a crença gerou o resultado. Então, tudo começa pela crença. Aí o comportamento vem depois. E por que essa história foi ficando tão batida, Uhum. tão popular, Aham. e muitas pessoas se apropriando da ingenuidade de outras, Aham. né? Então, isso tem em qualquer lugar do mundo, Qualquer mas assim, um, Alphaville é um lugar de concentração de pessoas, Aham. né? Que depois a gente sabe que fulano alugou uma casa maravilhosa, Aham. mas nunca conseguiu Nossa, pagar a casa, já né? vi tanta coisa. Alugou um carro e, né, para vender um curso e o De vender um carro, curso. né? Assim, mais ou menos uma pegada Pirâmide. muito comum, né? E todo mundo tirando um proveito É. do desespero do outro, né? Porque É. nesse momento que nós estamos aqui, existem milhares de pessoas desesperadas por vários motivos. É um marido que morre, a mulher fica endividada, não tem como pagar conta. É um homem que vai embora, deixa a mulher sem... Ela nem sabia que ela tinha tantas contas para pagar. São mulheres que ficam doentes e o marido tem que cuidar ou tem que Sim. trabalhar, enfim. E pessoas também que gastaram errado, abriram uma empresa, não deu certo, não Aham. pararam na hora que tinha que parar, porque a gente Sim. tem essa, né? As pessoas falam, não desista, e daí É. você fala, acho que falou pra mim, né? Eu desisto. Nossa, eu amo desistir. Né? Tem isso, Nossa, né? Se tá eu dando amo muito desistir. errado, não, vou persistir, poxa, tá dando errado demais, talvez seja o momento, né, de parar, mas nesse mundo com tantas aventuras, como é que você conseguiu sobreviver? Ó, sobre a questão de muita gente vendendo algo que não Que não é verdade. é verdade. Eu acho que isso é muito responsabilidade também das pessoas pararem de endeusar as outras. Uhum. As pessoas endeusam muito tudo e acreditam muito em tudo. Mas os caras Se têm elas- bastante dinheiro pra fazer, como chama? Tráfego pago. Pelo amor de Deus, você vai ver, quando vê, você tá recebendo 200 mil coisas daquela pessoa. Porque pilantra, né, não tem muito como o que fazer. Mas se a gente cria consciência de que, olha, primeiro pare e pensa, tenha pensamento crítico. Olha primeiro na vida dessa pessoa, ela vive aquilo que ela tá falando. Porque se ela viver aquilo que ela tá falando, opa, pode comprar qualquer coisa que vai dar certo. Uhum. Agora, se ela não vive, não tem como. Ela pode fingir, mas tem que ter um pensamento crítico. Uhum. E se isso houvesse, muita gente teria se dado muito melhor nessas questões de compras, enfim. Mas como eu fiz pra sobreviver em tudo isso? E aí você diz sobreviver na parte do empreender, né? empreender. Em cima de uma constância para que as pessoas pensem Aham. melhor sobre o que Sim. você está entregando. Eu acho que é exatamente isso, é mostrar a vida que eu tenho de verdade. Então, mostrar os meus erros, mostrar os meus acertos. E tem uma coisa muito interessante que é, para você falar para um público de pessoas com menos nível de consciência, você tem que ser mais agressivo. Quanto maior o nível de consciência das pessoas, menos agressivo você precisa ser. E eu escolhi o meu público. E o meu público, eu não queria pessoas com baixo nível de consciência, eu queria pessoas com maior nível de consciência. Então, se eu falasse do jeito que eu tô falando, sem tentar convencer ninguém, eu atrairia essas pessoas. E foi aí que eu disse, cara, eu quero pessoas que seriam minhas amigas, que vão estar ali assistindo meus conteúdos. E isso fez a gente crescer muito. E esse realmente é um diferencial. Eu vou falar que a primeira vez assim que eu te ouvi, eu senti uma coisa tão boa. Que legal, fico feliz. Sabe, uma coisa, né? É o teu sorriso, é a forma leve como você fala. E são coisas que a gente precisa ouvir. Total. E tudo é do meu coração, assim, é o que eu vivi e que eu posso trazer para as pessoas também. É sempre, ó, eu faço isso. Eu evito muito dizer o que você tem que fazer, porque eu não acho que eu tenha uma... Seria muito prepotente da minha parte dizer o que você deveria fazer, mas eu digo o que eu fiz e que deu certo. E você acha que as pessoas são preguiçosas? Ou elas são tão medrosas que elas desistem? Ou elas falam, não, isso não é mágica, isso não é para mim? Uhum. Porque, de certa forma, o que você fala parece fácil de fazer. Sim, né? né? Você pensa, você sente, você realiza. É. Só que só é fácil quando você tem um ambiente propício para isso. E o que Que aí você quer vem- dizer com isso?
o ambiente propício é um ambiente que te eleva. Que aí é onde fica difícil. Pra quem que é difícil? Pra quem tá numa casa cheia de gente tóxica, não tem como você vibrar alto perto de pessoas tóxicas. Não tem, não tem. Se não houvesse energia, nem nada do tipo, isso já seria muito ruim. Se não houvesse lei da vibração, seja lá o que for, se você não acreditasse nisso, você não acredita em Wi-Fi, porque o Wi-Fi tá passando por aqui, mas você não acredita em Wi-Fi. Isso já seria muito real, que o ambiente vai definir quem você é. A forma que o ambiente te vê, te define. Então, pra mim é fácil, porque eu primeiro escolhi o ambiente que eu ia viver, e eu excluí pessoas que não seriam boas na minha vida, podem ser familiares, podem ser o que for, pra que eu pudesse surgir. E aí sim fica fácil criar a vida dos meus sonhos, automaticamente. Tem tanta gente que ganha tanto dinheiro, é tão próspera e não sabe nada do que a gente vai falar aqui. Nada, nada, nada. Mas por quê? Porque aquela pessoa cuidou do principal, que é o ambiente que ela tá. Meio que de forma intuitiva, né? De forma... veio. Quantas pessoas você conhece que não entendem nada, ganham muito dinheiro e vivem uma vida incrível? Inúmeras, porque elas vibram na alegria. E são pessoas leves, né? Porque assim, eu também conheço, claro, porque a gente conhece gente que tem muito dinheiro e é muito pesado, né? Que são as pessoas que são muito pão duras, Que aí não é aquelas prosperidade. que, né, sei lá, são pessoas que têm dificuldade para fazer com que o dinheiro vibre o que ele precisa, né? É escassez igual. E a gente percebe que também não são pessoas que deslizam pela vida, estão sempre amarradas com alguma coisa, com relacionamento com o filho, relacionamento com a mulher, com o marido. O dinheiro vira maldição, né? Ali na vida da pessoa é como se fosse ruim até. Mas também tem muita gente que é leve. E tão leve que, por você ser leve, você não precisa acreditar em tudo. Mas você acredita em você. É isso. Acredita na vida. Eu estou vivo, eu estou pronto para a vida, eu estou animado com a vida. E sabe que você não é a primeira pessoa que vem aqui e fala sobre tirar pessoas da vida, tirar pessoas que são tóxicas mesmo. E você, às vezes, demora para perceber essa... Porque você se odeia. Mas você demora para perceber essa figura, porque às vezes é uma amiga que você gosta. Você gosta dela e você se odeia. Eu quando e aí eu tô trazendo palavras mais duras, porque, eu gosto dela. Então eu me odeio porque eu tô mantendo ela perto. Esse é o ponto. Se eu não gosto mais de mim antes, eu não gosto dela. É só um vício emocional. Eu tenho vício em ser rejeitado, logo eu vou estar perto de pessoas que me rejeitam. O que essa amiga faz? Ela me faz sentir... O que essa amiga faria? Sentir envergonhado. Então você tem vício em vergonha. Não é que você gosta da amiga, você gosta do sentimento que ela traz. A amiga que tem inveja de você. Você gosta daquele sentimento. Tem sempre um ganho. Sempre tem um ganho. Então, quando você acha que alguém te inveja, é porque você provoca essa inveja? Tem um ganho. O que importa é o ganho. Se você provoca ou não, pra mim você provoca sempre tudo que tá à sua volta. O outro não existe. Tudo sou eu provocando. As pessoas reagem ao que eu sou. Então, se eu mudo, o mundo realmente muda. O outro é como se ele não existisse, metaforicamente. É aquela coisa, você põe pra fora, vai voltar com essa mesma intensidade. Exato. Né? Se você coloca quadradinhos pra fora, quadradinhos voltarão. Bolinhas, coraçõezinhos, de uma forma muito didática. Então, se a amiga sente inveja, de repente... Tem um ganho secundário. De repente, você gosta de provocar essa inveja. Exato. Como você se sente quando você provoca essa inveja? Nossa, você sente o gás da Coca-Cola. Ela tem inveja de mim. Na minha cabeça, tipo... Moça, ninguém tem inveja de você, não. A pessoa tem inveja sei lá, da Beyoncé. E olha, isso que você está falando é tão mágico, é tão maravilhoso. Porque os sentimentos, às vezes, que nos confundem são os que passam pela nossa cabeça e não necessariamente aqueles que estão acontecendo. Exatamente. Eu estava num evento esses dias, e mulher é uma coisa maravilhosa, tem que ser estudada. E eu ali no meio, e daí eu tinha 2, 3 amigas desse lado aqui e 2 amigas aqui. E uma das 3 amigas falou assim, eu não vou lá na tua mesa porque a fulana que está sentada lá, ela me olha com ódio. Eu falei, imagina, ela é
uma querida, não tem nem esse olhar, não chega, imagina, de jeito, vamos lá. Não, eu não vou. E daí a outra falou assim, ela acha que todo mundo olha para ela com ódio. E ela é uma mulher muito bonita. Sim. E mulher tem muito disso. E eu aprendi lá atrás com uma amiga muito querida, você falou de educação, uma professora, Terezinha, o nome dela, de Piracicaba, uma professora até aposentada. Hoje ela deve estar com 70 e poucos anos. Ela me falou uma coisa uma vez, ela falou, Mara, quando você entrar num lugar, sinta-se sempre muito querida. Eu nunca esqueci disso. E é como se eu me revestisse dessa armadura. Eu entro num lugar e falo, nossa, eu vou entrar aqui e eu vou me sentir muito querida. Porque eu acho que isso combate todas as outras coisas que eventualmente você pode... A rejeição, a inveja, ou outras dores, né, que alguém queira te colocar. Porque é um personagem. E você falou uma coisa linda agora, né? Os outros não existem. Não existem, é o meu personagem. E aí, o cérebro, ele é tendencioso. Se essa pessoa, ela acha que as pessoas têm inveja, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as pessoas tenham inveja dela para que aquilo se torne real. É autorrealizável, tudo que eu criar é autorrealizável. Eu criei que eu ganharia dinheiro dormindo. Eu ganho dinheiro dormindo. De alguma forma, eu criei um formato. O cérebro, ele vai automático. Essa é a parte boa da vida. Automaticamente, aquilo que eu decidi como convicção vai acontecer. Eu não preciso me esforçar. Se eu decidir com convicção que Deus, eu sou o favorito de Deus e todas as vagas de carro são minhas, eu não preciso me esforçar. O meu cérebro vai querer tendenciar aquilo para acontecer. Então ele vai só em shopping que tenha mais vaga. Vamos supor que não existe isso. Não existe vibração, não existe nada disso. Ele vai querer ir para um shopping que já tenha mais vaga. O foco dele vai estar em vagas que estão abertas e não nas que estão fechadas. Se eu foco em vagas que estão fechadas, nossa, todas as vagas são fechadas para mim, o meu olhar já vai na vaga fechada. Porque eu tenho que me convencer da verdade que eu já acredito. Vamos para homem. Nossa, homens não prestam. Qualquer atitude de um homem que seja não responder o celular vai ser porque ele não presta. Só que às vezes ele não respondeu o celular porque ele estava comprando flores pra você e queria te fazer uma surpresa e não podia te contar naquela hora. E não deu Porque ele não tempo. consegue mentir pra você. Então ele preferiu não responder enquanto ele comprava flores. Só que se a tua mente for, ele não presta, olha que incrível que vai acontecer. Você vai mandar um textão pra ele dizendo por que homem não presta e o quanto ele é inútil, o quanto ele é um cachorro, que ele deve estar fazendo merda. E ele vai pegar as flores que ele tinha na mão dele, vai jogar fora e vai dizer, essa não é a mulher que eu escolhi. Porque ele vai dizer, eu não nasci pra isso. E daí ela vai ter convicção de que ele realmente Mais não uma presta. vez, ele não presta. Porque ele largou ela, porque ele realmente era um cachorro. Olha como a cabeça, né? Tem uma frase que diz isso, que o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. Tem uma frase que deixa isso muito claro. E é muito difícil você, com todo esse conhecimento que você tem, frente a uma situação adversa, você se manter, ou hoje para você é muito fácil. Olha, Vem eu a achava que era questão e fácil. você resolve. Eu achava que era mais fácil em outras questões, mas eu terminei um relacionamento. E eu era a pessoa mais, nossa, nada me abala. Quando eu terminei o relacionamento, eu disse, entendi tudo. Voltei pra estaca zero. Dor de amor é dureza. Exato, Dor todas de as amor feridas. não é uma dor racional, né? Não é que você põe no potinho e fala, tô com essa dor aqui de amor, eu vou botar isso aqui, vou ali resolver tal coisa, depois eu volto a pensar nisso. Não, ela te acompanha, né? Ela vai com você, fica aquela coisa. Que é aquilo que eu falei, é fácil, mas é fácil dependendo do contexto. Nesse meu, não foi fácil, só que quando você tem o conhecimento, no mínimo você tem que usar pra Sim. alguma coisa. Essa parte é importante. Você não poderia escapar desse momento. Exato, e foi lindo porque meus seguidores acompanharam tudo e a gente hoje, se respeita muito desde sempre. Então, o término foi filmando, a gente mostrando para as pessoas que era possível viver uma Não, vida... espera, para, vou até pedir um café. Se eu for atrás de um café, não conta nada, não fala mais nada, agora você vai experimentar um café, que é um café de agricultoras, é um café de uma cooperativa só de mulheres agricultoras. Que incrível. Você vai sentir o sabor desse café, chama Cooper Prata.
Eu acho incrível o cooperativismo. Tem uma amiga prefeita que ela fala, ela é louca por cooperativismo e ela mostra o quanto ele funciona, o quanto é incrível. E é Vamos estudar mais verdade, sobre o o assunto. quanto ele Muito traz para as pessoas a oportunidade de uma economia mais justa, onde todo mundo trabalha, todo mundo Que ganha. legal. Um formato também de empresa muito difícil de dar errado, porque você Aham. você já começa dentro de um escopo que nasceu para dar certo. Eu não Muito conheço obrigado, muito bem, mas representando aqui o buffet Nossa Casa, Carol, o seu Fran. Muito obrigada por esse café. Viu, seu Fran? valeu. Responda-me. Você filmou o final do seu namoro? É, porque assim, é Quanto tudo tempo vocês ficaram juntos? 4 anos. E é uma pessoa super especial, até hoje a gente trabalha junto ali, enfim, ainda tá encerrando esse ciclo. Só que como isso foi público, eu tô falando aqui. Porque você perguntou, é fácil ou é difícil, né? Ou mesmo com esse conhecimento é difícil. Eu descobri que eu era um ser humano de novo. Porque tava tudo muito fácil pra mim. Eu sempre vibrei muito alto, sempre fiz isso acontecer. E não que eu tenha vibrado baixo e aí o relacionamento terminou, mas justamente porque precisava terminar. Namoro é feito pra acabar. Ou vai casar, ou vai não, acabar. Não, É. ou é feito para casar. Exato. Ele tem que terminar pra virar um casamento, né? Uhum. Então, partindo desse princípio, quando terminou, eu filmei porque eu disse, gente, olha como tem uma vida que pode ser respeitosa, como vocês podem se respeitar, como as coisas podem acontecer. E eu filmei o quanto seria difícil, mas que eu tinha que trabalhar e eu tinha uma vida pra viver e eu precisava ajudar as pessoas. E ali foi o momento em que mais eu tive, assim, o respeito de entenderem, caramba, o que ele tá falando é real. Porque o momento mais difícil da minha vida, eu tava gravando meus vídeos. O momento mais difícil da minha vida, foram 4 anos, eu tava nos Estados Unidos, vivendo a minha vida lá. Era algo Quem terminou? completamente... Fui eu e os dois, a gente entrou em acordo. Mas, Você não quis mais. Foi isso? não, querer eu queria, mas não era o ideal. Entendi. Pro futuro dos dois não seria a melhor coisa. Não seria bom para os dois. Mas é uma pessoa incrível, meu Deus. E isso que eu tava mostrando ali, né? O quanto o respeito é importante, mas mesmo que tudo desse errado, mesmo que tivesse difícil, você continuaria. E até dar certo. É o finge até se tornar, mas não é fingindo. É buscando a emoção do seu eu do futuro. O que seu eu do futuro tá sentindo? Tenho muita preguiça de sentir algumas emoções, tipo assim, Tipo, ansiedade. você não é Tenho muita nada pre- ansioso. Nem um pouco. Eu tenho. Se eu tomo café, eu fico. Então vamos Eu tomar amo. menos, mas esse café, Não, esse mas- café é maravilhoso, não vai te deixar ansioso. É isso. É da cooperativa. Não, jamais deixaria você ansioso. Mas você trabalha a ansiedade. Sim, eu sou pouquíssimo ansioso hoje. Eu descobri que, enfim, aí é outro assunto, né? Mas eu sou pouco ansioso. O ponto é. Esqueci o que eu tava falando. A gente está falando do final desse namoro Ok. que acabou num momento onde você só sabia que tinha que acabar para você poder viver outra coisa, outra sim. história. E aí, Vocês decidiram juntos. exato. Eu falei da preguiça que eu tenho de alguns sentimentos. Por Isso, exemplo, preguiça de sentimento. ansiedade. Pra que eu vou sentir ansiedade se o meu eu do futuro tá ali, maravilhoso, curtindo uma praia em Cancún, sei lá, em Miami, no Rio de Janeiro? Por que eu vou estar ansioso agora? Pera, não faz sentido. Outra ansiedade. Medo. Cara, 99% dos meus medos nunca aconteceram. Uhum. 0,9999. Por que eu vou ficar com medo? Aí quando vem o sentimento, eu fico com. Me dá um enjoo. E aí eu fico com preguiça de ter ele. Óbvio, alguns são inerentes, eles vêm porque eu não sei lidar ainda. Mas os que eu sei lidar, eu digo, não, obrigado, Você coloca eles sentimento. no lugar deles. Coloco no lugar deles, deixo eles passarem, e aí eu subo o drone. Caramba, eu não sou ele. Isso me faz vibrar alto. Subir o drone. Eu posso estar sentindo qualquer coisa, mas eu não sou o meu sentimento, eu não sou o meu pensamento. Isso muda Gente, é um exercício constante, assim. Tomar banho. E é maravilhoso te ouvir. Quantos anos você tem? 26. 26, eu tenho 55. É maravilhoso te ouvir, porque fica claro para mim que não é tarde para eu aprender a lidar com alguns sentimentos que ainda me perturbam. Ou aprender a não lidar. Isso é Mas muito poderoso. Como assim? Aprender a Você observar não me eles. confunde, a gente está tentando melhorar e aprendendo a lidar, agora você fala aprender a não lidar. Olha que incrível, Conta. porque eu vou dizer o que funciona pra mim.
Tem emoções que eu sinto que quando eu sei nomeá-las, eu sei como ou reverter ou não lidar, porque eu sei que elas vão passar. Então, toda emoção que eu sinto, ela é um sinal de alguma coisa. Então, tinha uma pessoa que eu conhecia que ela tinha um trauma, e o trauma dela era toda vez que ficava frio, ela ficava triste. Então, opa, o cérebro, ele é um mecanismo fantástico que dá pra criar tudo dentro dele. Ele é uma massinha de modelar. Só que se a gente não entender que ele é uma massinha de modelar, o que a gente faz? Nada. A gente fica tentando lidar com o sintoma e não com a causa. Que é lidar com o pensamento, entende? Lidar com o sentimento. Por isso que eu falo do não lidar. Qual que era a causa disso? Eu fui fazendo uma hipnose, assim, com essa pessoa, e eu percebi que ela acessava o frio do dia que a mãe dela morreu. Olha que maluco. Ficou frio, ela ficava triste. Com hipnose você chegou... Isso, com hipnose, super fácil. Você pode fazer isso em casa, que é... Deixa eu pensar, onde outras vezes eu senti esse sentimento? Então, se você tem um sentimento que ele não larga de você e você não sabe por que você tá sentindo, fecha os olhos, respira e vai. Onde eu senti isso lá atrás? Vai um ano após o outro, concentrado. Você vai achar, eureka, foi nesse dia. Você volta nesse dia e ressignifica e troca. Por exemplo, eu brinco, mas foi o que eu fiz. Eu coloquei um casaco nele nesse dia, mentalmente. Parece loucura isso, mas é mental. O cérebro não entende o que é real e o que a gente tá inventando. Então eu disse, agora você tá com um casaco no velório da sua mãe. Tá quente, tá sentindo esse calor? E aí, óbvio, meu medo era depois virar o calor, deixar a tristeza. Mas você tá sentindo o calor, não era mais frio. Toda vez que ficou frio depois... Tinha um aconchego, ele tá se sentindo aconchegar... Como é que fala? Um aconchego. Ele tá sentindo o aconchego. Toda Algo vez que ficava frio, aconchegante. não tinha mais tristeza. Então, o que eu quero dizer? O cérebro tem registros e nem sempre o sentimento é baseado no que você acha que é. Então, de repente, quando você fala o não lidar... É lida com a causa, não com o sentimento em si. Pera, o que tá trazendo esse sentimento? E aí as coisas começam a mudar. E não, geralmente tá na raiz ali. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Tem um lugar, né, onde isso começou. Tem um lugar. Onde esse medo começou, essa dor começou. Tem um Isso. lugar. A hipnose ajuda muito pra isso. E olhar para trás, Uhum. nem sempre é confortável, né? Porque você chegar como essa sua amiga no velório da mãe é um dia de muita dor, né? Porque talvez seja uma das piores despedidas, né? A mãe que se despede de um filho, o filho que se despede da mãe, Sim. né? A mãe significa muitas coisas. Então, ela teve que voltar para esse dia de dor. Então, não era só o incômodo do lugar gelado ou do inverno, mas era essa despedida. E esse exercício é um exercício desafiador de fazer. Até vibrar alto. Se eu quero vibrar alto, eu tenho que saber que não é só eu pensar nas alegrias e em tudo que eu posso construir. É também, às vezes, fazer o caminho de volta. Espera, de onde o que eu não tô olhando que eu preciso me perdoar? Porque a única coisa que vai transformar a nossa vida é a primária. Onde tudo começa. É no fim da culpa, no auto-perdão. A gente pensa muito No em eu me perdoar o outro. perdoo, né? A gente pensa muito em perdoar o outro. Mas a gente esquece de se perdoar. Quantas besteiras a gente já sabe que a gente fez com a gente ou com o outro. E a gente não lembra porque a gente passa pano. Pra não acessar Pra não aquela ter que memória. lembrar, né? Pra falar, não foi nada. Quantas culpas a gente sente? Seja ter gritado com a sua mãe, seja ter qualquer coisa e você não acessa aquilo porque você não quer mexer. E quantas coisas eu esqueço? O meu é assim, eu esqueço. É a minha fuga, né? Eu esqueço, então eu fico tentando acessar pra eu anotar e dizer que eu me perdoo. Mas o auto-perdão é o que faz a gente vibrar alto e aí sim depois ir pra elevação. O auto-perdão, a gratidão, essa capacidade, né, de transferir amor ao invés de outros sentimentos que baixam a sua guarda. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, mais do que em qualquer outro momento da vida. Isso porque a facilidade da internet, né, trouxe uma competição muito grande. Antes, eu vou falar que a gente ouvia que alguém fazia o seu primeiro milhão
Ali em torno dos 30, 40 anos. 35 era meu cálculo. Né? Por quê? Porque a pessoa precisava primeiro se formar, trabalhar, adquirir experiência no mercado de trabalho, casar, comprar uma casa, ter filho, comprar outra casa, mudar para outra casa. Era tudo muito galgado, né? Poupar até fazer o primeiro milhão. E de repente, o YouTube... De maneira honesta, principalmente. Sim, de maneira honesta. E as redes sociais trouxeram meninos com 15, 16, 13 anos fazendo, né, muito mais que 1 milhão em pouquíssimo tempo. Você falou assim, eu fiz 1 milhão numa sentada. E isso realmente começou a acontecer. Sim. O que traz para as outras pessoas que numa sentada não fazem o seu 1 milhão... Pelo contrário, né? Um pouco de angústia, tipo, poxa, eu tô aqui no mercado há quanto tempo, sei fazer tanta coisa, vou tão bem no meu trabalho, como é que eu não consegui fazer esse 1 milhão ainda? E essa competição trouxe muita informação boa e também muita informação ruim. As pessoas preocupadas em ganhar dinheiro, ganham dinheiro? Nunca. Não tem uma pessoa preocupada que ganhe dinheiro. Não tem como. Ela não Vamos acessa. despreocupar as pessoas nesse exato momento. Você que Vamos. está preocupado com dinheiro, meu amor. Você que já está pensando no presente de Natal, na viagem de final de ano. Você que não está dando Como conta vou nem de pagar pagar seus financiamentos e dívidas e tal. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Não Hoje vai. você vai ganhar todo o dinheiro do mundo. Só aqui, ó. Vamos pensar, vamos fazer junto. É isso. A pessoa preocupada, ela vibra em quantos hertz? Ela vibra em qual emoção? Culpa, medo, angústia, ou seja, destruição. Insegurança, É a né? exata Fracasso. pessoa. Fracasso, insegurança, medo. É a exata pessoa que vai o quê? Destruir mais dinheiro, ou seja, vai aparecer conta pra pagar, que ela nem sonhava que existia. Multa de trânsito. Ganha muita multa? Não é o Eu dei problema. risada que a pessoa já tá, né, numa merda. Ela fica vai, mais- recebi uma cartinha, não é uma multa. Aham. Nossa, uma cartinha de amor, Nossa, não, é o é uma Detran. multa Detran, não tem jeito. E isso acontece muito porque você entra lembra do prédio? Você entra naquele andar do prédio onde mais coisas daquele Você jeito tá lá com acontecem. seu cartãozinho magnético, em vez de subir, você desce. Exato. Só que aí é meio louco, né? Porque a pessoa tem que ser muito doida pra cocriar os sonhos dela. Ela tá na merda. Como que eu faço pra cocriar estando na merda? Como que eu faço pra cocriar as coisas dando errado? Aí eu falo pra pessoa, e você iria cocriar quando? Quando tá tudo certo? Aí você não precisa, tá num fluxo. Você cocria quando tá dando errado mesmo. Ali que você vai mostrar pro universo. Porque com um doido, você tem que ser mais doido ainda. Você vai dizer pro universo, eu sou mais doido ainda. E não importa o que tá acontecendo. Eu sei quem eu sou. E essa parte da minha vida eu não me identifico com ela. Eu olho pro espelho e eu penso, não faz sentido minha conta bancária com essa belezura? Você tem que pensar isso. Não faz sentido. Essa beleza toda aqui, eu olhando Né? pra essa beleza toda, como assim? Tá lá a mulher olhando pra ela no espelho e diz, não tá batendo a conta com quem eu sou. Não faz sentido. Então você vai cocriar quando as coisas estão ruins também. Só que pra isso você tem que ser um pouquinho mais doida do que pra quem tá dando tudo certo. E esse ser mais doido é criar um universo só seu. Você vai criar o seu universo, onde tudo tá dando certo. Onde as contas, aquilo ali é só um momento. Mas você sabe quem você é e onde você chegou. Então, se eu tô na preocupação, o que eu tô vibrando? Medo. Medo, angústia, nananã. Isso daqui vai trazer mais. Como eu faço pra ir pra cá? Eu trago primeiro pro pensamento, que vai virar a emoção. E eu começo a viver a emoção daquele eu do futuro que eu quero me tornar. Só que tem um ponto. A pessoa dificilmente consegue acessar o eu do futuro estando com medo, com essa baixa vibração. Então ela vai ter que treinar o sentimento. Como é que eu treino o sentimento? Eu vou no shopping e começo a sentir aquela sensação de eu posso, vai ser difícil no início, mas é um treinamento de novo. A música que ela vai ouvir, ela não pode deixar a peteca cair. Levanta a cabeça, senão a coroa cai mesmo. Então ela vai começar a fingir algo que ela ainda não tá sentindo. Até que ela se acostume a sentir. Até que ela se acostume e entenda que ela se perdeu no personagem. Até que ela se perca no personagem. É a nova versão dela sendo trazida. Vai ser difícil, vai ser duro e ela vai ver as coisas dando errado por enquanto. Mas do nada ela se perdeu no personagem, ela se viu vivendo a vida mais louca que ela nunca imaginou. Mas ela sempre teve certeza que ela iria chegar. Ela não imaginava que seria tão bom.
e tão rápido. Só que para isso ela precisa fingir antes de se tornar. Uhum. Ou fingir de novo, sentir a emoção. É como tomar banho. Vai ter que ser todos os dias, buscando aquela vida. As pessoas chegam pra mim e falam, Vini, eu não tô conseguindo cocriar. Aí eu falo, o nome disso é efeito Zenão. Como é que você me diz que você não tá conseguindo cocriar? Você desistiu? Não estar conseguindo cocriar é descocriar o seu sonho, é desmagnetizar. Não existe lei da atração. A lei da atração realmente não existe. O que existe é o acesso. Você não atrai, você acessa essa realidade que já existe. Então, em qual realidade você já se sente rica, plena, onde a sua família tá incrível, vivendo os sonhos de Deus, onde tudo isso está acontecendo? É na realidade onde você se sente harmônica? É na realidade onde você arruma o seu cabelo? Onde você... Quantos banhos por dia você toma? O que você tá fazendo? Como você trata o seu marido? Como você trata a sua família? Porque é fácil a pessoa estar ali no problema e começar a viver como quem tem um problema. Alimentar o problema. E ela dá proteína para sinapses não de mais problema. Uhum. Então, se faz de doido. Esse é a minha técnica, é se faz de doido. Você faz de doido. Faz uma tela de cinema na cabeça, É a coisa isso. mais linda, né? Porque os sonhos são tão bons. Sonhar Aham, acordada é muito bom. Eu adoro sonhar acordada. Às vezes eu volto para casa, aham. eu tô longe daqui. Eu demoro uma meia hora para chegar em casa. E eu vou ali, ó, só respirando e pensando, sabe, coisas boas, as coisas que eu ainda quero viver, porque eu tenho muito sonho para realizar. Eu não dou conta de ficar sem sonho, eu preciso estar sempre pensando na próxima, sabe, Aham. na próxima realização. E só que isso é realmente um exercício. É como academia. Primeiros dias vai ficar doendo, você não consegue, mas você vai decidir. Você não é obrigado a cocriar os teus sonhos. Fica na merda. Se você quiser, é sua. Mas se você quiser ser É uma muito louca, decisão, né? é uma decisão. É uma decisão. E a vida da gente é essa coisa de uma hora tá aqui em cima, uma hora tá aqui embaixo. Porque em alguns momentos você decide algumas coisas para sua vida que você consegue perseguir, fazer. Em outros momentos você tá mais enfraquecido e parece que... E daqui a pouco você sobe de novo. A gente só não pode Perder quem nós somos. parar. Uhum. Sobre a internet, você acha que hoje a gente tem um número maior de mentirosos? Tem muito. Chegou um cara pra mim dizendo, Vini, eu quero que você cuide do meu posicionamento. Um cara super famoso. Do meio da TV, essas coisas. E modelo e tudo mais. Vini, eu já pensei em tudo. Eu vou alugar uma Porsche e eu vou fazer não sei o quê. E ele queria fazer venda de coisa tipo tigrinho, mas era um negócio meio assim. E eu olhando pra aquela pessoa e disse, onde que ela pensou que eu ia ajudar ela nisso? Ela tem que ser muito louca e cara de pau. E eu fazendo a reunião pensando que seria um projeto super legal e tudo mais. E ela disse, eu vou alugar uma Porsche, todo mundo vai achar que é minha. E declarando isso, que tudo bem a pessoa fazer ainda e acreditar no que ela tá fazendo a coisa certa. Tem gente que ainda faz isso, né? Tudo bem não, mas tem gente Sim. que acredita que tá fazendo a coisa certa. Tem gente que sabe que tá fazendo a coisa Perde o errada. senso, né? Perdeu o senso completamente. Então existem essas pessoas, só que elas têm cheiro. Mentira tem cheiro. Então se você passar um pouquinho mais de tempo acompanhando, você vai perceber. Mentira tem cheiro. E qual é a maior mentira hoje da internet? Que a vida das pessoas são perfeitas. Eu acho que esse... Só que tem um ponto. Quando as pessoas mostram a vulnerabilidade, as pessoas também agridem ela. Então, é meio que típico ninguém mostrar a parte difícil. Porque o público também vai querer atacar. Uhum. É o que acontece com muita gente. Mas eu acho que a maior mentira seria que a vida de todo mundo tá perfeita. A gente tem FaceTune, tem tudo. Ninguém tá 100% perfeito em tudo. Por isso que eu falo, tem que ter pensamento crítico. Não é culpa do influenciador que tá mentindo. Ele é problemático, ele vai se ver com Deus. Mas é culpa sua que você Culpa tua que você está seguindo, né? Exato. Você está ali se alimentando do que você sabe que Não se tem parece como. duvidoso, então é, Exato. né? E assim, a pessoa tem que se amar mais, né? Ela tem que se respeitar mais. E isso é muito importante pra seguir influenciador, pra ter amigos, pra seja lá o que for. E o que você consome também se transforma naquilo que você é. É. Dessa sua jornada
longa jornada de 26 anos, coisa linda, idade do meu filho mais velho, João Pedro. Teve algum momento em que você falou, putz, errei, deixa eu recalcular essa rota aqui, mesmo tendo todo esse conhecimento, e eu não estou falando de amor, estou falando de trabalho. Sim. Acho que toda semana, né? Acho que toda semana. Acho que toda semana tem opa, deixa eu voltar aqui pra onde eu tô indo, volta aqui. Tanto que pra mim, a coisa mais importante do mundo é o meu momento que eu vou parar e fazer minhas perguntas. Eu faço um auto-coach que eu chamo, que é pra onde estou indo, por que estou indo e estou feliz? Pra onde estou indo? A minha pergunta é sempre, estou feliz? Tem um amigo que, sempre que eu peço um conselho dele, por exemplo, quando eu ia vir dos Estados Unidos, a pergunta dele sempre era, você tá feliz? Ai, às vezes é difícil responder, né? Eu não acho, tá? Porque eu sou uma pessoa que sou 880. Eu acho que você é assim também. Não, eu Certo. sou também 880 em felicidade, em gostar ou não gostar. Aham, Ou eu não gosto mesmo, ou eu gosto sim. muito, né? Mas é difícil assumir, né? O que eu acho difícil, e para mim isso também fica muito claro, que a felicidade eu entendo como algo que você é. Eu sou feliz, Aham. mas muitas coisas me deixam triste. Às vezes você não tá brilhando. Sabe, assim, tem muitas coisas, né, da minha vida que eu penso e que me deixam triste de pensar naquilo ou de saber que eu preciso me movimentar em relação àquilo. Mas isso não apaga a minha felicidade. Consegue Não, entender? aham, porque a felicidade é quem você é, total. Mas por que eu voltei dos Estados Unidos e a gente... Eu lembro quanto a pessoa que tava comigo orava pra que eu voltasse pro meu brilho e tudo mais. Mas eu voltei porque eu dizia até pra ele, falava, eu tô acordando e eu não digo que a vida é incrível. E a minha métrica é acordar e sentir a vida é incrível. Que vida incrível que eu tenho. A vida é incrível, a vida é incrível. E eu não tava conseguindo dizer que a vida era incrível. A vida era legal, eu tava vendo a neve, eu morava no lugar mais incrível do mundo, mas eu sou muito brasileiro. Eu entendo Eu sou você. muito brasileiro. Meu Deus, eu sou muito brasileiro. Era o incrível que você podia viver, mas não o incrível que você queria viver. Que a minha alma, que o meu espírito sentia, se sentia Teu lugar vivo. não estava ali. E eu acordava, só que o dele tava. Essa foi a nossa maior dificuldade. Não foi uma separação por falta de amor, nada do tipo. Pelo contrário. Mas o lugar dele era ali e o meu não era. E quando eu acordava e dizia, caramba, a vida não tá sendo incrível, isso não faz sentido, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E pra mim foi a métrica, por isso que a métrica é você tá feliz, é você tá brilhando e vibrando, porque isso é o normal. O normal é acordar e enlouquecer com a vida. E não uma positividade tóxica, como chamam. Aham. Eu prefiro positividade tóxica do que negatividade tóxica. Sim. Mas o normal é você se sentir vivo. Só que as pessoas estão achando normal o que é comum. Comum é viver uma vida que você não quer, dando a desculpa de que tem que fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que viver como um guerreiro. Eu não tenho que gerar orgulho para meus pais. Nem um pouco. Meus pais que gerem orgulho para eles. Eles me tiveram para que eu gerasse orgulho para mim, para Deus. Então, quando eu vivo essa vida, eu sinto que eu tô vivo. E tem gente que tá achando que é normal viver apagado. Viver a dor para de repente E se manter na deixar dor. tudo estabilizado, né? Não, eu aguento mais um pouco, que eu aguento isso. Eu tenho uma habilidade muito boa. Eu não aguento muita coisa. Não, um pouquinho já, tá bom, não quero mais. Olha, que isso é ter um poder de decisão, porque na grande maioria das vezes a gente vai com esse jeitinho, sabe? Aguenta um pouquinho aqui, aguenta um pouquinho ali. Quando faz tem benefícios, né? Porque normalmente a gente viver em sociedade também te cobra muito isso, né? Você tem a história do equilibrar os pratinhos, né? E você já deixou claro que deixa Eu quebro quebrar. uns pratos, às vezes. Deixa quebrar e depois eu vejo o que eu faço, para onde eu vou, como é que eu lido com isso. Com harmonia, óbvio, com educação, com equilíbrio, mas sendo dona da minha vida, porque as pessoas são donas da vida delas quando elas querem. Então, E você falou uma coisa muito legal agora sobre eu não preciso
cuidar da vida dos meus pais, não preciso dar orgulho para que eles se sintam felizes. É, Eles Deus que me livre. busquem isso, porque Eles que existe façam uma... o psicólogo deles e... Existe uma geração meio achatada, sabe? Que precisa cuidar dos filhos, precisa cuidar dos pais, Uhum. e você fica ali. Eu vejo isso porque eu tenho muitas amigas, né, Sim. que, assim como eu, têm os pais vivos, idosos, têm os filhos, e por mais que todo mundo seja independente, você está ali na retaguarda, né, cuidando dos dois lados, que Honrar é muito importante. é uma coisa inerente, ainda É. bem que é assim, né? A gente Sim. quer ter todo mundo perto Com mesmo, certeza. eternamente. Mas essa preocupação você deixa clara que não, cada um precisa fazer um pouco pela sua vida, né? Porque assim a vida também fica mais leve. Fica para ambos, né? Quando você se sente muito responsável pela vida de todo mundo, já começa a carregar aí um peso extra. E você não vai ser responsável pela sua. E ter aprendido isso antes me fez prosperar muito, porque quando os meus precisam de alguma coisa de verdade, aí eu consigo ajudar. Mas se eu tento ser o orgulho deles, eu não seria quem eu sou hoje. Se eu tento ser o orgulho deles, eu não viveria feliz como eu vivo hoje. E se eu tento ser o orgulho deles, eles colocam uma pressão da vida deles em mim e deixam de viver a vida deles. Então, eles são livres para que seja filho, e só filho. Nada muito além. Só isso. Esse é o lugar certo dos filhos, né? Às vezes eu falo pro meu pai, nossa, filho, você deveria trabalhar para me dar tal coisa. Eu falo, pai, eu quero ser herdeiro, então é melhor o senhor trabalhar um pouco mais. E é muito legal trazer esse assunto, porque existem muitos filhos que perderam, por exemplo, o pai, que são cuidados pela mãe e não querem ver a mãe com outro pai. Então é como se eles quisessem ocupar o lugar do pai em casa. Essa né? é a coisa mais perigosa. E a mãe fica ali, então não vou namorar, perde, né? A capacidade do feminino, perde a capacidade da amante de desejar, de ser desejada, porque tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, porque os filhos não admitem um outro pai. E isso acontece também na vida dos homens, que eventualmente também não podem apresentar suas namoradas, ou as namoradas são muito maltratadas pelas filhas. E daí, isso não é sucesso, né, Vini? Nem um pouco, né? Porque, de repente, o sucesso não pode comprar esse sentimento de paz e de respeito pelo outro. Por isso que é importante, o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A minha vida é minha, a sua é sua, e essa é a mais difícil de se tomar. Toma a sua vida pra você, que o controle... Aí, quando você toma a sua vida pra você, as coisas começam a acontecer. O problema é que a gente tá sempre esperando ser salvo por outro. Meu Deus, essa é a parte mais difícil. Se alguém não tá fazendo o dinheiro que poderia, é porque tá esperando por outra pessoa. Sempre, sempre. Se alguma coisa tá travada na sua vida, você tá esperando por outra pessoa. Você tá. Pode ter certeza. Quando você assume o controle e diz, ninguém vai me salvar, porque eu já sou salvo, Jesus já me salvou, não preciso que ninguém venha, você assume o comando. Você pode fazer por você mesmo. Exatamente. Né? E eu acho que isso tem muito da tua essência no dia a dia, de tudo que você fala de forma muito sorridente, leve. Você traz isso. E isso me conquistou. Agora, a gente vai para um quadro que se chama Eu Já, Eu Nunca. Fechou. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai falar se você já ou se você nunca. Lembrando, Vini, que aqui tem muito a história dos engajamentos. Então, a gente pegou exemplos de pessoas da internet que fazem coisas e que a gente fala, meu Deus, será que isso é só estratégia mesmo? Fechou. Né? Ou isso é parte da pessoa, né? Então, vamos lá. Story chorando para conseguir engajamento. Você já fez isso? Já. Eu tava chorando, eu tinha que gravar story, eu já. Você gravou chorando? Eu gravei contando, eu tava fazendo uma oração e aí eu me emociono e eu Ah, realmente não, mas daí passo... não foi para ter engajamento. Não daí foi uma pra ter coisa, engajamento, foi pra mas você contar. fez e... Fiz. E Não foi com o intuito só de engajamento, mas foi real. Foi real. E eu acho que quando é real, as pessoas entendem. Entendem. Sabem. Não é um story chorando, fazendo, ai, como estou triste. Não, isso não. Não, muito obrigado. É um story chorando de alegria, enfim.
Mas Foto no jatinho. já. Rotina que começa às 5 da manhã com atividade Eu era física. pobre, tinha que ter foto no jato, não tem como. Rotina começa às 5 da manhã. Já, mas hoje nunca, não, obrigado. Ai, I love you. Você já falou uma frase motivacional sem estar motivado, mas para se motivar? Todo dia, sempre. Pra ir pra academia. Fingir tranquilidade enquanto você estava totalmente sob pressão. Sempre, Todo dia. todo dia. Se comparar com alguém na internet para dar um passo acima. Sim, comparação é poderosíssimo se feita da maneira certa. Meu Tipo, Deus. você já se comparou com quem? Vamos supor que eu vou me comparar com o Paulo Vieira. Daí é uma comparação Caramba, boa. opa, eu vou me comparar porque eu quero. Quero Ele é chegar uma lá. referência. Comparação como referência, não comparação como, nossa, como estou errado. Mas, opa, deixa eu me comparar. O que ele tá fazendo que eu não tô fazendo? Não é aquela comparação de eu não tenho, né? Mas é a Não, não. comparação de como eu quero ter mais, eu vou seguir esse cara aqui. Esse Exato. cara aqui é meu É a referência, porque se você Né? pegar uma referência meu abaixo, exemplo. não dá. Fazer cara de pleno sem nenhuma plenitude. Finge antes de ser, amém. Receber hate e fingir que não ligou. Há muitos. Quando eu consigo ler. Porque hoje minhas notificações não dá nem pra ler, trava, graças a Deus. E De de tanta alguma gente. forma, não sei se é de tanta gente ou o Instagram é bugado, mas chega em 50, eu não vejo mais nada. Aí eu, desisti. Sentir vontade de largar tudo. Nossa, sim. Agora, Principalmente quando eu não tô sem dormir. você foi muito bem no quadro, adorei sua sinceridade. É isso, gente. A gente tem que trazer a gente assim para perto. Vamos falar de profundidade máxima, assim. O que quase ninguém sabe sobre você. Nossa, não sei. Eu acho que eu abro tantas coisas pra ajudar as pessoas que eu não ligo muito pra. Eu Se tenho uma proteger. vida. Eu tenho uma vida discreta, mas ao mesmo tempo eu abro muito o que eu aprendo na minha Transparente. vida. Daqui já tá falando de relacionamento, que não falei não falaria em nenhuma outra entrevista, obviamente, né? Que vai ficar gravado aí pra sempre. Mas aqui eu me sinto confortável. Mas pros meus alunos eu falo muito, porque eu acredito que tudo que a gente passa na nossa vida serve pra ajudar alguém. Então, toda Eu dor também que eu tô acho isso. passando, eu já anoto que vai virar produto. Então, se eu tô sofrendo, eu passo. O que eu tô fazendo para deixar de sofrer? Porque vai virar algum produto. Sabe? Então, tudo vai virar algo bom pro outro. Um momento em que você mais precisou ser forte desde a tua mudança de Manaus para São Paulo. Nossa, esse eu sei. Foi quando eu tinha que largar o meu irmão em Manaus. E olha a narrativa, né? Largar, como se eu estivesse largando ele. Mas eu precisei deixar o meu irmão, que tinha acabado de nascer, tinha uns 3 anos, e é o meu melhor amigo, é a criança mais linda do mundo pra mim. E, meu Deus, eu chegava aqui, primeiro ano, primeira semana foi intenso pra caramba. Alguém perguntava, você é de onde? Eu falava, eu sou de Manaus, e eu tenho um irmão, e começava a chorar. Eu tenho um irmão, e ele tá lá, e Quantos anos ele tem agora? 12 ou 13. E ele é a coisa mais linda do mundo pra mim. A minha irmã também, mas a gente dormia junto todos os dias. Desde que ele nasceu, Você então cuidava dele. cuidava dele. E a gente é unha e carne, assim, sabe? Então, pra mim, foi o momento mais difícil. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quando eu não precisava esperar o visto pra voltar. Eram as coisas que eu chorava. A única coisa que me faz Família. chorar, assim, é família. Família. Meu Deus. Bem, eu falo uma palavra e você responde com uma única palavra também. Meu Deus, você tem Nosso TDAH. último bloco. Vai sair coisa aí que... Sucesso. Amor, Dinheiro. alegria, Medo. não sei. Não veio. Internet. Dinheiro, Uma palavra que marcou a tua trajetória até agora. harmonia, Uma palavra que define o seu passado. luta,
via muita luta. Hoje não quero mais nada de luta, né? Uma palavra que define o seu futuro. Paz. O que você pode mais? Mais músculos, estou precisando. Para quem está completamente travado, com medo e se sentindo atrasado, qual o primeiro passo? Se fazer de doido. Criar do zero. Você não tem que ficar com medo. A gente tá aqui para fazer o podcast para ajudar. Eu amei. Amei. Amei demais. Muito obrigada. Foi incrível, incrível. Passaria mais umas 3 horas aqui. Ai, que coisa boa. Então vamos lá para casa tomar um Vamos. vinho. Pronto, a gente acaba o trabalho e vai para casa tomar um vinho. E agora a gente tem aquele quadro que nós amamos, que é o Minuto da Mente, com a psicóloga Carolina Delgrande. Eu sou a Carolina Delgrande, psicóloga, e começa agora o Minuto da Mente. O medo do abandono nem sempre fala sobre o outro ir embora. Às vezes fala sobre o quanto você acredita que não conseguiria suportar isso. O medo do abandono, na verdade, costuma ter raízes emocionalmente muito profundas. Muitas vezes ele começa em experiências antigas de ausência, ou até em sensações de não ter sido acolhido da forma que precisava. Na vida adulta, isso pode aparecer em relações onde a pessoa vive tentando garantir que não vai ser deixada. Ela se adapta demais, se cala, aceita o que machuca ou até evita vínculos profundos por medo do sofrimento. Porque no fundo, existe a sensação de que perder alguém poderia ser insuportável. Mas amadurecer emocionalmente também envolve perceber que, mesmo diante das perdas ou frustrações, você ainda consegue se reconstruir. Talvez o medo não seja exatamente do abandono. Talvez seja da dificuldade de acreditar que você conseguiria sim sobreviver a ele. Entender a mente também é uma forma de autocuidado. Ela acredita que a arquitetura vai muito além de paredes bonitas. É sobre criar espaços com alma, memória e emoção. Hoje eu recebo a arquiteta Fernanda Villeforte, que é responsável por toda essa beleza desse estúdio, desse prédio, além de ser uma mulher lindíssima. Muito honrada, muito feliz de estar aqui. E eu também. A gente estava ensaiando esse dia, né? Desde a inauguração. Ensaiamos. Você é uma mulher muito ocupada. Fernanda, como é que você faz para dividir o tempo entre 2 estados? Conta um pouco dessa tua história. Sim, a vida acontece em volta de uma agenda, né? E com alegria, com amor, porque eu falo que a gente tem que estar inteira e entregue em tudo que a gente faz. Então a gente planeja a agenda milimetricamente e misturo muito, inclusive, com os compromissos pessoais. Maternidade, que você sabe que sempre ocupa, né? Um lugarzinho assim na agenda. E eu vou me organizando com a minha equipe, que é incrível, que sem eles eu também não conseguiria, e a coisa dá certo. E quando você está aqui em São Paulo, você está em plena produtividade. Sim, plena produtividade. A gente sempre traz uma agenda, acho que até por isso, né? Que a gente nunca consegue tá junto, se encontrar, são tantas Nem coisas. Nem para tomar vinho, viu, gente? Nem para tomar vinho, que é uma coisa que a gente ama fazer. E a gente tenta ser o mais produtivo possível, com o tempo necessário para aquela atividade, né? Para não ficar perdendo nada, mas realmente sem perder tempo. Então, hoje, dessa vez, por exemplo, eu estou aqui 2 dias. Da hora que chega no aeroporto, até o final da noite, a gente está na ativa. Vamos falar do prédio, da Casa do Cooperativismo Paulista. Como foi para você criar toda essa harmonia, andar por andar desse prédio incrível? Nossa, Mara, eu tenho uma alegria com esse projeto, um orgulho da gente poder ter transformado o prédio que era, né, o tempo que durou essa obra. Foi lento, mas foi um lento necessário para que o conceito do prédio, a linguagem do prédio pudesse ser sentida desde lá, do comecinho, na recepção, até o último espaço, passando inclusive aqui pelo estúdio, que também tem a linguagem do prédio. Né?
tudo aqui conversa, mas conversa de uma forma muito requintada, refinada. Vamos falar do estúdio? O que você trouxe para o estúdio? Eu sinto ele é sua casa, mas eu tenho assim, olha, um carinho. É nossa casa, um carinho, amiga, é nossa mas casa. eu fiz muito assim, pensando em você e no espaço que te atenderia, né? Porque o Pode Mais nasceu aqui, né? Assim, Nasceu aqui. essa estrutura, esse cenário, Esse essa programa, forma de acontecer. E o programa nasceu junto com o que você trouxe da arquitetura. Olha que Porque a gente, quando eu entrei aqui a primeira vez, e a gente viu todos os espaços, tudo conversava, mas você trouxe esse... É um lugar gostoso de você circular. Então, a gente está aqui no sofá, tem entrevista da mesa, tem onde a gente faz o merchan, tem o catering. Ficou uma casa, né? E pequenininho, né? Então, assim, ele tem o tamanho, né? A dimensão necessária, flexibilidade. Então, o conceito desse espaço, ele passa muito para você poder se movimentar e gerar cenários diferentes, né? A cortina, os ripados, esse arredondado dos cantos e o mobiliário solto com toda essa estrutura técnica que nem todo mundo vê, né? Que as pessoas não conseguem ver, mas que é necessário para isso poder acontecer. Então, técnica, funcionalidade, conceito e a linguagem do prédio para amarrar isso. Arquitetura, decoração e moda parecem que estão extremamente ligadas. Você sempre foi muito estilosa, desde a primeira vez que eu te vi. Você não passa, sem ser notada. Você é uma mulher inspiradora, você traz sempre um toque muito especial, pode ser um brinco, um acessório, um casaco, um sapato, um jeans na tua mão nunca vai ser um jeans, uma calça preta nunca será uma calça preta, uma camisa branca, você tem isso. Seu olhar também. Você tem isso de alma. Quando você pega um objeto, você não consegue olhar só para a arquitetura, né? Você já faz o todo. Eu acho que esse link aí que você falou, de moda, design, arquitetura, eles compõem um lifestyle, né? É um jeito de viver das pessoas. Uhum. Então, a arquitetura está na minha vida, realmente. Desde a forma de se vestir, a forma que eu acredito, que eu enxergo os espaços, que eu crio. Esse toque, às vezes, mais estiloso, eu acho que é uma forma de mostrar que tudo pode ser visto de uma forma um pouco diferente, que as misturas podem não ser tão óbvias, que é o que eu levo para os meus projetos. Ao ouvir as demandas do cliente, né? Quando eu faço o briefing, eu tento captar isso, né? Os projetos são muito personalizados, eu tento captar muito essa alma, esse sentimento, essa emoção para levar para o espaço. E o espaço, ele reflete muito o jeito de ser e viver das pessoas. Então, eu resolvo tecnicamente, mas a alma ali tem que ser do cliente, da pessoa. E quando a gente amarra isso, eu acho que o profissional que trabalha com imagem, com design, com moda, com arquitetura, ele tem que refletir um pouco do que ele entrega. Eu brinco que há arquitetos que se vestem de uma maneira extremamente minimalistas, né? Só no básico, no branco, no off, com uma peça ou outra de design, os projetos vão refletir isso também. E quando a gente dá essa misturada, eu tô amando uma cor, tô num momento muito dessa coisa da cor, por causa da energia que ela traz. Os meus projetos sempre vão ter ali um toquezinho de cor, sabe, uma mistura, eu gosto disso. Você traz muito do seu momento, muito da tua alma, mas você também estuda bastante. Quais são as tuas referências, assim, no dia a dia? Aquele momento que é só seu, que você fala, deixa eu me atualizar aqui, deixa eu ver. Onde é que você busca isso? Parece loucura, mas de A a Z. E eu falo muito isso, assim, dei aula há muitos anos, né? Lecionei por muitos anos e os estudantes, os alunos, sempre perguntam sobre carreira, sobre estruturação, sobre sucesso. E eu falo sempre muito que a gente não pode parar de aprender. E a gente tem que trazer esse mesmo conceito que a gente leva para os projetos para a carreira. Como que eu acredito que a gente traz? Trazendo conhecimentos também de outras áreas do saber. É o que vai me diferenciar do outro, é o que vai traçar a minha identidade como profissional. E aí eu vou desde marketing,
moda, gestão, até espiritualidade. A gente estava falando aqui agora, física quântica, neuroplasticidade. Eu tenho amado esse tipo de estudo no meu dia a dia. E tem o meu momento, que é sempre bem cedinho, tanto para lidar com essa meditação, quanto para estudar. É o horário que eu mais assimilo conhecimento, conteúdo. De manhã? De manhã. Você acorda e fala, hoje eu vou estudar neuroplasticidade. Todos os dias eu leio um pouco. Que horas você começa? Conta pra mim. 5 da manhã. Que horas você vai dormir? Cada vez mais cedo. Porque como eu tô mudando os meus hábitos, a vida inteira eu dormi muito tarde. Porque eu lecionava à noite. Eu estava na universidade até 11 horas, meia-noite. Eu ia dormir 1, 2 da manhã. Hoje, como eu acordo 5, eu tô indo dormir 10 da noite. Tô me educando. Você consegue botar todo mundo para dormir em casa esse horário? Você fala pro seu marido, vamos para a cama agora. Não, ele vai para a cama antes de mais mim. cedo? Eu acho isso lindo. Acho isso maravilhoso. Eu vou chegar nisso ainda. A minha luta era conseguir dormir mais cedo. Para acordar bem, né? Pra Porque acordar de manhã, bem. se você dorme tarde, você acorda se arrastando. E o horário de 5 a 6 da manhã é meu. Ninguém chama, o WhatsApp não chama, o telefone não toca, não tem mãe, ninguém chamando mãe. Mas daí você sai da cama para fazer tudo Saio da isso. cama. Porque se ficar na cama, vai dando aquele sono. É preguiça de novo, Eu tenho né? um cantinho lá em casa, uma poltrona. Faço meu super coffee de manhã, sento lá e ali é meu momento. Você tem dividido esse super coffee nas redes sociais. Tenho Eu acho o dividido. máximo que você acorda ali e mostra o teu ritual de café. Usar as redes sociais para se expor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, foi um desafio para você? Nossa, muito grande. Eu falo que a nossa geração não foi natural. Foi um tem que, Tem que. né? Tem Não que, foi um tem que? exatamente. As pessoas não falavam isso. Você tem que aparecer, você tem Ou que gravar você conteúdo. vai, ou você mostra o que você faz, ou ninguém vai saber. Porque hoje a forma que a gente tem de divulgar o nosso trabalho é a rede social. E eu comecei um pouco antes, acho não, muito impulsionada minha equipe, que falava, mostra, fala, que é de uma outra geração. Uhum. E hoje eu adoro a interação, adoro a conexão que isso gera, mas é trabalhoso, não deixa de ser um trabalho, né, Mara? É uma constância, necessário. E eu confesso que eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Assim, Igor me ajuda muito, João Felipe me ajuda muito, João Kleber me ajuda muito. A gente viaja, ele que faz, né, fotos e tal, porque senão a gente tem que contratar sempre uma mão de obra, porque não é uma coisa que eu não domino. E tem que ter essa ajuda, né? E você está falando, às vezes, até da própria família, é importante ter esse entendimento. Esse apoio, né? E esse apoio e essa ajuda. As minhas filhas me ajudam muito. O marido às vezes ajuda também. Tem que entrar na roda, não tem jeito. Todo mundo, porque realmente é desafiador. E daí, cada um, né, dentro do seu quadrado, mas você com a estética. Então, se tiver um copo no fundo mal arrumado, para você o vídeo já não está valendo. Não está valendo. Eu tenho muita dificuldade do vida real muito cru. Eu sempre estou ali observando se o espaço está organizado, se o enquadramento está legal. Não, você ainda está muito melhor do que eu. Eu até hoje levo bronca o Igor chama de blur. Ele fala assim, seu celular está com blur, quer dizer, resto, filtro solar com base, maquiagem, que fica eu esqueço de limpar, né? O João Felipe passou a vida inteira falando para mim, mãe, limpa a câmera, limpa. Então, mas é desafiador. É desafiador. Vamos falar sobre sofisticação. Será que a gente pode dar um sentido para a sofisticação? O que você define como um projeto sofisticado? Olha, eu vejo dois lados da sofisticação. Eu tenho a sofisticação real de materiais sofisticados, né? Então, um mármore é um material sofisticado, uma lâmina natural de madeira é um material sofisticado. Então, tudo que tudo que é natural é muito sofisticado, porque hoje a gente tem muito o sintético aí exposto para todo mundo.
Então, existem alguns materiais que são universalmente considerados sofisticados. Mas existe uma sofisticação que vem da mistura disso, que vem da forma de usar, que vem da pessoa se estar inserida naquele espaço, do detalhe. Eu acho muito sofisticado algo detalhado, sabe? Desenhado, personalizado. Então, para mim, isso é mais sofisticado. Eu consigo fazer de materiais simples um projeto sofisticado, a meu ver. Porque você dá uma função para as coisas. Sim. O ambiente ele tem que trazer. Isso a gente dá uma poesia, né? Você trabalha a função, você trabalha a forma, e é como se você pincelasse ali um pouco de emoção, um pouco de poesia naquilo. A mistura disso. Você acabou de chegar de viagem. Existe uma tendência que agora é meio que mundial? Você falou assim, eu tô gostando de cor. Você tá com uma blusa carmim e o sapato tem uma harmonia. Você viu alguma cor assim que te provocou e se você puder dar uma pincelada dessa cor, você tá dando? Carmim, gente, porque assim, ficou tão lindo em você, juro. Sabe assim? Sim. Olha, eu amo os tons quentes, sempre amei. Pra mim combina. Qual que é a tua mais. paleta? Eu não sei. Ah, você tá brincando? Aquela coisa do outono, inverno. O meu é outono quente. E eu também gosto Será das que eu cores. sou outono quente? Será que você... Vou saber Vamos disso. saber? Porque, Eu assim, preciso saber. Essa cor tá assim, Olha, sabe? Tá lindo. É engraçado, quando você disse moda arquitetura, sempre tem uma tendência de cores, tanto na moda quanto na arquitetura. A diferença é que a arquitetura, ela perdura mais as tendências, né? Não dá para ser assim tão rápido quanto na moda. Mas esse tom aqui, né, que é um tom mais bordô, o terracota, o marrom, isso está super em alta na moda e está também na arquitetura. Pode ser que na moda isso passe mais rápido e na arquitetura isso vai permanecer. Fica um tempo. Fica. E algumas, a base, eu gosto sempre de trabalhar os projetos com uma base atemporal, eu sempre falo isso. A madeira é atemporal. Esse quadro é atemporal. Que É você atemporal. Colocou aqui, ele é lindo. Se eu precisar mudar a cor da almofada, mudar a obra de arte ou mudar o tapete, são coisas que são passíveis da gente estar remodelando, repaginando o espaço. Mas é mais difícil eu mexer na marcenaria, no piso, né? Na iluminação, na cor da parede. Então, esse pano de fundo sempre mais atemporal. E os detalhes, a gente entra com as cores, que pode ser uma cor de gosto pessoal ou de tendência. Uma casa precisa trazer harmonia, paz, tranquilidade, acolhimento. Uma casa precisa trazer muitas coisas. Você já foi desafiada em algum momento da tua carreira por um projeto onde você queria trazer esse acolhimento, esse quente, e de repente os donos da casa queriam tudo assim, talvez mais branco, mais claro. Em algum momento você falou bem, se fosse meu projeto eu faria assim, mas aquilo doendo o coração. Você falando, se tivesse um pouco de cor aqui, se tivesse um pouco mais de estilo, talvez. Olha, de falar que se fosse meu seria diferente, já falei muitas vezes. Muitas vezes, porque eu falo que o projeto, e isso é uma luta interna minha, ele não pode ser feito para ser meu. Ele é para o outro. Isso é um desapego que a gente tem que fazer. É difícil às vezes. Tem que deixar ir, é difícil. Tem que soltar e às vezes é meu. Nossa, que lindo. Você faz aquilo ali, tá maravilhoso. E não é bem aquilo que a pessoa às vezes que é a cara da pessoa, que é a expectativa dela. Então, eu acho que hoje, eu enxergo, hoje com mais maturidade também, né? Depois de 25 anos aí, eu sou mais solta nisso, sabe? Agora, o acolhimento, eu tento convencer que é necessário. Porque a casa tem que ser o seu refúgio. Não pode ser um lugar frio. Não pode ser. Ela tem que ser aquele espaço que você chega e realmente se desfaz, né? De tudo. Se descansa realmente, que te recebe. Então, isso eu batalho para explicar, para mostrar. E a gente vai transformando esse processo também num processo de construção juntos.
Eu acho isso muito especial, quando a gente consegue trazer o cliente para participar das decisões, né? Porque né, a gente decora a casa para viver um bom tempo com aquela decoração. Sim. A não ser você que toda hora vê alguma coisa nova. Mas não mexo tanto Você em não casa. mexe. Eu adiciono algumas Eu coisas. não sei se eu ia suportar. Você acabou de fazer um ambiente em casa, daí você vai lá, viaja, vem, nossa, eu preciso trocar o sofá. E a gente preciso trocar esse puff, preciso trocar o papel de parede. Você chega assim? Eu chego querendo. Não, ontem. O teu marido fala, calma, senta aqui, vamos conversar. Nem troco essa ideia. Olha, ontem eu fui numa exposição de orquídeas. Ah, meu Deus. E eu vi umas orquídeas lindas para colocar na árvore. E eu levei vaso, mas eu falei, gente, eu quero uma casa, eu moro em apartamento. Eu quero uma casa. Eu quero muito uma casa para eu poder comprar isso aqui, colocar nas árvores, ter um jardim gigantesco. Eu tenho minha casa na minha cabeça. Então, quer dizer que talvez, olha, hoje a gente conversou com o Vini, cocriando. Já estou cocriando, já estou cocriando na minha cabeça, na minha casa. E você tem um ritual quando você vai criar um ambiente ou quando você vai desenhar uma casa? Você tem um ritual? Eu, antes de escrever, eu faço uma oração. É um salmo, uma oração espontânea. Eu faço uma oração pensando que se esse texto tocar uma pessoa, às vezes vai salvar aquela pessoa de alguma coisa muito ruim. Porque alguns textos me salvam. Você tem um ritual, assim, de criação? Esse ritual primeiro, né, que eu faço de manhã, Mara, ele tem sido muito bacana na minha vida profissional também, porque eu peço muito essa direção, sabe? A direção de que a minha criação realmente seja a resposta que as pessoas estão buscando, porque muita gente busca essas respostas para até questões interiores mesmo, de emoções, de dores, na casa, nos espaços, nos sonhos concretizados. Então, sim, eu tenho essa coisa de pedir essa direção que me ilumine ali nas minhas ideias, mas eu preciso ter sempre na mesa papel manteiga. Eu não trabalho direto no computador, eu trabalho com papel manteiga, com lapiseira. Tem que estar numa escala que é 1:100, que eu gosto de trabalhar. E os meninos lá no escritório já sabem, eles sempre vão para a mesa comigo e a gente começa, mas eu tenho que ter isso, as canetinhas, o papel manteiga, o briefing do lado com a entrevista, e ali é o espaço, é ali que nasce. É um desenho mesmo. À mão, no papel manteiga, e puxando seta, e fazendo outro desenho, e puxando texto. Só consigo criar dessa forma. E aí, dali, vai para o computador, mas aí não sou eu, é a equipe. E aí, eu vou ali do lado. E aí, vou pegando tecido, vou pegando madeira, vou pegando pedra, vou levando para perto. É muito essa coisa do artesanal, sabe? Eu tenho que ter amostra. Não consigo trabalhar especificando pela tela do computador. É sempre no ao vivo. É na energia dos elementos todos. Isso é lindo de ouvir você falar. Decoração é uma coisa muito pessoal, né? Mas tem uma linha muito tênue entre o chique, o acolhedor e, de repente, não sei se tem uma outra palavra, mas talvez algo que alguém poderia chamar de cafona. Estou falando isso porque eu acho o máximo as pessoas que têm personalidade suficiente para misturar desde um puff de oncinha com um cachorro de porcelana e uma cadeira Luiz XV. Tem gente maximalismo. Né? Tem gente que tem essa competência. Sim. E você olha e fala, nossa, deu certo. Deu certo, tá ficou bonito. harmônico. Mas aí quando você conhece a personalidade, né, do dono da casa, você fala, tá explicado. Isso aqui tem muito do dono da casa. Do dono da casa. Você respeita muito isso? Você também acredita que a pessoa tem essa liberdade, que se é a sua casa, você põe os elementos que você quiser? Ou você acha que tem uma linha tênue? Não, até aqui sim, mas passou daqui, né, esse cachorro de porcelana, a gente vai tirar essa pantera da piscina. A Mônica Salgado uma vez falou da pantera da piscina, eu ganhei de casamento, não tenho coragem de tirar. A madrinha já até sabe que eu acho cafona, porque a gente já falou disso, tem lá em casa, mas eu mantenho a pantera preta tomando água. Eu costumo fazer assim, o que você já tem,
o que você tem afetividade, relação emocional que você quer que o projeto contemple. Porque às vezes vai ser algo que realmente é muito importante para a pessoa, vai ser um presente importante, vai ser algo que o pai ou a mãe deixou, uma poltrona, uma cômoda, um quadro. Eu faço essa pergunta antes, porque se tem algum elemento forte assim, eu venho trabalhando em torno dele. Agora, eu costumo falar assim, o arquiteto, arquitetura não é tudo sobre gosto. A gente está aqui também para fazer a mistura de maneira elegante, harmônica, que tenha sentido, né? Que costure uma linguagem. Então, quando a gente pensa, a casa é minha, eu faço o que eu quiser, claro que faz, né? Claro que faz. Mas às vezes a gente vai atrás de um profissional exatamente para nos direcionar. É a mesma coisa da gente chegar no dermatologista e querer fazer todos os procedimentos no rosto. Que por mais que a gente ache que vai ficar bom, ele vai falar, olha, né? Quantos médicos falam isso? Falam, olha, um pouco menos, Não, vai isso eu ficar não vou melhor. fazer, né? Isso eu não faço. Só que quando a gente leva isso para a arquitetura, às vezes não é bem compreendido. Mas vamos pensar nesse comparativo? É a mesma coisa, a gente como profissional vê quando tá demais. Aí a gente fala, olha, o ideal seria isso com isso e não isso com isso. Então, a gente tá aqui e muitas vezes eu falo, você me contratou exatamente para direcionar. Agora, a decisão final, ela é da pessoa. Eu respeito. Porque você falou de uma coisa agora que é real, tem muito apego, né? Tem móveis e objetos de decoração que contam a história de uma geração inteira ou de mais gerações, né? Um quadro que veio da avó, aqueles pratos de parede, né? Tem algumas coisas que fazem muito sentido. Mas é um desafio quando você quer colocar tudo junto e tudo junto às vezes não fica tão bom. E daí vem o profissional para poder trazer essa harmonia, mas é um profissional que precisa ser ouvido, né? Inserir da forma certa, né? No local certo, da maneira certa, misturando com outros objetos da maneira certa. Eu fiz uma fazenda muito bacana, porque foi um projeto de anos, com garimpos muito específicos, onde a gente tinha uma parte que era extremamente importante para o cliente. Tudo partiu dela e tudo foi respeitado. Só que tudo foi inserido com muito cuidado, para uma coisa não roubar a cena da outra, sabe? Cada um representando uma história, uma época, um tempo. É um trabalho muito minucioso. É muito minucioso. Né? E não dá para ter pressa. Eu demorei, acho que, eu ainda não acabei, mas eu acho que eu demorei uns 10 anos para decorar minha casa em Piracicaba. Porque com essa pegada de casa de campo, você primeiro às vezes tem que mudar para casa para você sentir qual a vocação de um ambiente. Muitas vezes né? é importante. Então, assim, a gente fez um sofá para todo mundo se esparramar na sala de TV, a gente fez um cinemão, assim, mas é como se fosse um sofá único, assim, para todo mundo poder se jogar e quanto mais gente tiver ali, melhor. Só que a gente demorou muito tempo para poder fazer isso, para entender que essa realmente era a vocação e que realmente a gente gosta de final de semana, de almoçar e deixar tudo escurinho, ar ligado, para a gente poder passar frio lá e assistir um filme. A gente demorou muito tempo para saber qual lugar da sala a gente ia usar de verdade, porque é uma salona, então, será que esse lugar aqui tem a lareira? E eu tô falando isso porque às vezes você faz uma sala de jantar incrível e todo mundo faz todas as refeições na varanda, porque tem um aconchego muito maior. Isso é tão interessante que você está falando, porque muitas vezes no briefing, na hora que a gente está fazendo a entrevista, a gente percebe que nem sempre as pessoas sabem o que elas querem. Nem sempre elas têm que descobrir isso no processo, às vezes, de construção da casa. Quando é do zero, tem tempo para descobrir. E descobrir e ter espaço, dar espaço para descobrir isso junto, é ótimo. Eu tenho muita flexibilidade de projeto nesse sentido. E eu pergunto muito, não é o que você quer na casa, qual é a sua rotina? Quais são os cômodos que realmente você vai usar mais, né? Como você falou, às vezes uma big de uma sala de jantar e a gente gosta de comer na varanda. Então, se eu te perguntar, onde você se reúne?
Vocês recebem amigos? Como que isso acontece? Alguém cozinha? Gosta de ter todo mundo em volta? Ou vocês são formais? Vocês querem ter aquele jantar de mesa posta? Então, quando você vai entendendo como a pessoa vive e o que ela gosta e valoriza, é mais fácil da gente entregar algo que ela realmente se conecte. E eu acho isso tão fundamental, porque a pressa de ver tudo resolvido, tudo decorado, tudo pronto, às vezes te leva para um caminho sem volta, porque daí você já fez aquilo e você viu que você usa tão pouco, né? Às vezes um escritório que você faz, o escritório pá, lá em cima, cheio disso e daquilo, e daí você tem que subir a escada, você fala, não vou, né? Deixa eu fazer um escritóriozinho aqui no meu quarto. Exatamente. Se permitir descobrir no processo e deixar esse espaço aberto para ir sendo construído junto, eu acho que é essencial. É maravilhoso. Como é que a gente te encontra? Nas redes sociais, @FernandaVillefort, sempre mostrando arquitetura, sempre falando sobre carreira, sobre moda, sobre estilo de vida, sobre a minha vida, abrindo um pouco, né, a minha vida, o que eu penso, o que eu acredito. Lá tem todos os contatos do escritório, da equipe, pode falar com a gente, vai ser maravilhoso. E eu deixo vocês agora desse programa mais delicioso, porque hoje foi, né? Hoje a gente teve Vini Areb falando de tantas coisas boas, levando a gente para um outro nível. E daí a gente fecha com Fernanda. Tivemos Minuto da Mente com Carolina Del Grande. E agora a gente fecha o programa com essa beleza toda de mulher. Fernanda trazendo leveza, estilo e também informação, né, gente? Porque decorar casa não é fácil, não. Construir casa não é fácil. Pensar nessa arquitetura não é fácil, mas a partir de agora você tem Fernanda Villefort. Olha que maravilhoso. Eu te vejo na próxima semana. Aproveita, segue o nosso programa, compartilha, comenta. Segue a gente no Instagram, @PodeMaisOficial. Segue o @MaraFerrazOficial. E eu te vejo a semana que vem. Um beijo.